Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, mais um troféu para o PSG. E dessa vez numa virada incrível, tanto no jogo, no tempo normal, quanto na disputa de pênaltis. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, gravando na tarde desta quarta-feira para falar sobre o título do Paris Saint-Germain, mais um troféu internacional para o Paris Saint-Germain, outro troféu inédito. O PSG é campeão da Supercopa da UEFA. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, você já está acostumado. Flash Score é o app que eu uso aqui no canal do VSR para acompanhar os jogos, estatísticas, tempo real, classificação, tudo isso de graça no seu celular, no seu dispositivo, porque você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, só vir no link, clica no link, ele te leva para sua loja de aplicativos, você faz o download e começa a usar. Estou gravando esse vídeo logo depois da conquista da Supercopa da UEFA, pelo PSG, ganhando nos pênaltis do Tottenham, depois do PSG ter que correr atrás, do PSG ter que ir buscar duas vezes ao longo do jogo. O PSG teve que ir buscar no tempo normal, saiu tomando 2-0 do Tottenham, e foi buscar o 2-2 com o gol de empate saindo nos acréscimos, aos 49 do segundo tempo. E depois saiu perdendo por 2-0 na disputa de pênalti e foi buscar também e venceu no placar de 4-3, e com isso o PSG ganha mais um título. PSG que no finzinho de maio ganhou a sonhada, a esperada Champions League, agora ganha outro título inédito, vence a Supercopa da UEFA, que é aquele troféu de jogo único, né? Que eu sempre falo, não é para fazer a maior festa do mundo, não dá para você, nem para quem ganha, nem para quem perde, transformar isso numa coisa fora do comum, nem comemorar pra caramba, nem ficar totalmente para baixo porque perdeu, porque é troféu de jogo único, mas é muito melhor ganhar do que perder e tem que fazer a sua festa no nível certo lá. E o PSG, pegando gosto pelos troféus, ganhou essa daí, vai levar lá para o museu, para a sala de troféus do Parque dos Príncipes. PSG está vivo na briga para fazer aquilo que Bayern e Barcelona fizeram, de ganhar os 6 troféus numa mesma temporada, né? O Barcelona de 2009 e o Bayern de 2013, é isso? Bayern de 2013 ganharam os 6 troféus na mesma temporada. E aí o PSG ainda tem a disputa da Supercopa da França nos próximos dias, e também vai ter, no fim do ano, a disputa do Intercontinental, que é aquele jogo que o campeão da Champions faz contra quem vencer, aquela sequência de jogos entre os outros continentes, que é um formato parecido com o antigo Mundial, né? Aquele Mundial que foi disputado até 2023. Se o PSG ganhar esses 2 troféus, ele iguala Bayern e Barcelona, que também ganharam os 6 títulos no ano, né? Os 6 troféus no ano, aí não é na mesma temporada, né? Porque até junho é a temporada anterior, a partir de agosto já é a nova temporada. Mas o PSG tem a chance de conquistar esses 6 títulos no ano. Não vai conquistar 7 porque perdeu para o Chelsea pelaquela paulada que a gente viu lá, 3-0 na final da Copa do Mundo de Clubes no mês passado, no meio de julho. Esse jogo, cara, foi um jogo assim bem esquisito, bem fora do comum envolvendo times desse tamanho, porque foi um jogo com muita cara de pré-temporada nos primeiros 35, 40 minutos. Os dois times parecendo bem sem ritmo, mais o PSG teve uma pegada aí de time brasileiro, né? Porque os times brasileiros aqui voltam das férias, tem 10 dias de pré-temporada e depois já entra em campo jogando 3 pontos pelos nossos queridos campeonatos estaduais. O PSG teve essa pegada. O PSG foi para o Mundial de Clubes da FIFA, jogou a final dia 13 de julho, aí deu alguns dias de férias, aí 3 semanas de férias para o time,
voltou 7 dias atrás, treinou durante 6 dias e foi jogar um troféu. Luiz Henrique falou sobre isso ontem. Para o PSG e para um time europeu desse tamanho entender o que sofrem os times brasileiros aqui, que às vezes entram em campo em jogo oficial 10 dias, com 10 dias de pré-temporada. E isso claramente impactou o ritmo do jogo. O Tottenham, apesar de ter feito a temporada normal do futebol europeu, também estava muito sem ritmo, muito desgastado. E o PSG, além da questão tática, porque acho que o Luiz Henrique deu uma inventada botando o Doué de meia, o meio-campo do PSG jogou com Vitinha na função dele, o Zaire-Emery no lugar do João Neves, que estava suspenso. Lembra o João Neves, que ele puxa o cabelo do Cucurella lá na Copa do Mundo de Clubes, na final? Ele tomou 2 jogos de suspensão, ele tomou uma medida disciplinar de 2 jogos de suspensão, então ficou fora do jogo de hoje, e não joga o próximo jogo do PSG. Então, o Cucurella, o João Neves estava desfalque, entrou no lugar dele o Zaire-Emery. E o Luiz Henrique começou com o Fábio Ruiz no banco, e no lugar dele jogou o Doué. E aí essa colocação, vou dizer que é improvisação, mas esse teste do Doué jogando na meia, o Doué não jogou como um camisa 10, ele jogou na meia, ele jogou como se fosse um camisa 8. E ali matou completamente as características do Doué. O Doué é jogador de aceleração, é jogador para atacar espaço, é jogador de 1 contra 1. Neste momento de carreira, o Doué não é um jogador que roda a bola, não é um jogador que circula a bola. E isso foi prejudicando outro jogo do Doué. O Kvaratskhelia passou para a direita, ficou no bolso lá do Spence, não jogou nada o Kvaratskhelia. Na esquerda, o Barcola, quem jogou foi o Barcola, que até fez uma ou outra jogada, algumas jogadas individuais boas, mas na verdade era um PSG taticamente confuso por essas mudanças e tecnicamente muito mal. A bola parece queimando no pé, o Zaire-Emery pisou na bola, o Dembélé deu de canela, então o PSG tendo dificuldade e o Tottenham muito eficiente para conseguir bloquear o PSG. O Tottenham jogando num 5-3-2 no momento defensivo, né? 3 zagueiros, 2 alas afundando e 3 no meio campo, para Kudus e Richarlison na frente. Os dois, a dupla de ataque jogou bem, a dupla de ataque do Tottenham, tanto o Richarlison quanto o Kudus, que fazia sua estreia, jogaram bem. E o Tottenham conseguindo bloquear muito bem as coisas que o PSG fazia. Então era um PSG de muita posse de bola, mas pouquíssima produção. Conseguiu fazer 1-0 já na reta final do primeiro tempo, aos 39 do primeiro tempo, depois de uma bola parada, o Palhinha ganhou a disputa com o Marquinhos, ele finalizou para o gol, o Chevalier fez uma grande defesa e no rebote a bola acabou sobrando para o Van der Bem empurrar para o gol livre. E logo no começo do segundo tempo, com 3 do segundo tempo, o Tottenham fez 2-0 em outra jogada de bola parada, dessa vez o Pedro Porro cruzando da direita, a bola achando o Cuti Romero livre no segundo pau, mas ele cabeceou fraco. Eu acho que mais ele jogou a bola para o meio da área e o Chevalier falhou. Não conseguiu fazer a defesa completa, falhou, a bola passou ali, bateu na mão dele e entrou, e o Tottenham fazia 2-0 com 3 do segundo tempo. Só um parêntese rápido. Eu tinha falado hoje no De Placa que a primeira falha do Chevalier, o diretor de TV ia cortar a imagem para a cara do Luiz Henrique. E aconteceu exatamente isso. Que a escolha do Chevalier para o lugar do Donnarumma, sem nenhum tipo de transição, eu não faria isso. O Luiz Henrique conhece muito mais de futebol do que todos nós, conhece muito mais de PSG do que todos nós, mas eu não faria essa mudança tão drástica, assim, tão brusca. Eu usaria esse ano para fazer uma passagem de bastão, não foi o que quis o Luiz Henrique, e também essa falha não marca a passagem do Chevalier pelo PSG. Chevalier foi contratado para ter anos no PSG, mas teve essa falha, e aí o PSG tomou 2-0. E não melhorou no jogo. Não melhorou no jogo. Continuou o Tottenham bloqueando muito bem as jogadas, os 3 do meio campo, Bentancur, Sarr e quem era o outro? Rapaz, Palhinha, bloqueando muito bem as jogadas do PSG. O Vitinha totalmente afastado do gol, sem conseguir chegar perto da área. Dembélé deixando a bola queimar. O apoio dos laterais, parecia que os dois estavam muito cansados
não era aquele canhão que a gente viu de Nuno Mendes e Hakimi, e o cenário do jogo era, cara, não vai funcionar, já foi. Tottenham é campeão, não tem como. Aos 15 do segundo tempo, o Luiz Henrique dá uma consertada no time. Ele tira o Kvaratskhelia, que não jogou nada, bota o Fabian Ruiz, aí o meio-campo passa a ser o meio-campo tradicional do PSG, Vitinha mais atrás, Zaire-Emery e Fabian Ruiz, e o Fabian Ruiz entra numa outra rotação. E o Doué foi fazer o lado direito, como é o normal. Aí o Fabian Ruiz entrou numa outra rotação, que ainda assim não conseguiu fazer o time pegar. Só quando o Luiz Henrique, aos 23 do segundo tempo, quando ele traz o Kang Lee para o jogo, o sul-coreano, no lugar do Zaire-Emery, aí o PSG cresce. Aí o PSG. E os últimos 20 minutos foi um PSG mais acelerado, o Tottenham cansou, deixou de marcar, de fazer essa ocupação de espaço tão boa, e aí o PSG começou a crescer. Começou a ter volume, não criou tantas chances de gol assim, até que aos 40 do segundo tempo, depois de uma bola que a zaga afastou mal, o Vitinha estava livre no meio campo, deu o tapa para o Kang Lee, ele mais livre ainda, da entrada da área, bateu, acertou o pé da trave e fez o gol, e aí acendeu o jogo. Aí o Tottenham claramente desgastado, assustado, o PSG foi para cima, empatou, depois de uma jogada em que o Hakimi não tem nenhum tipo de pressão na ponta direita, vê o Dembélé se mexer, Dembélé precisa se mexer. Hoje o Dembélé praticamente jogou. Quando a bola chegou no pé dele, ele fez alguma coisa. Quando a bola não estava lá, ele paradão lá no falso 9 dele. Dessa vez ele se mexeu, saiu do meio para a direita, recebeu nas costas da zaga, rolou aquele cruzamento da bola fazendo a curva, e o Gonçalo Ramos, que tinha entrado no lugar do Doué, faltando 13 para acabar, fez o gol de cabeça, 2-2, e aí a gente iria para os pênaltis. A UEFA, de forma prudente e de forma inteligente, desde 2023, tirou a prorrogação da Supercopa da UEFA, fomos para as penalidades. Aí lá, para começar, o Solanke fez 1-0, o Vitinha perdeu o pênalti chutando para fora, e o Bentancur fez 2-0, cobrando muito bem. Aí, 2-0, a gente viu claramente o Tottenham abriu uma ótima vantagem. Só que o PSG voltou desse 2-0 de novo. Gonçalo Ramos bateu no meio do gol, fez 2-1. O Van der Ven bateu e o Chevalier pegou. Olha aí, tá vendo? Abriu mão do Donnarumma, que é pegador de pênalti, o garoto, que tem 23 anos, é jovem, pegou o pênalti do Van der Ven. O Dembélé bateu bem, fez, empatando tudo em 2-2. O Matstel chutou para fora. O Kang Lee bateu bem, fez 3-2, o PSG passou à frente. Depois o Pedro Porro cobrou lá no alto para fazer 3-3, e o último pênalti, o Nuno Mendes bateu sem chance e o PSG foi campeão. O PSG precisou jogar 10 minutos. É isso, o PSG precisou jogar 10 minutos. 10 minutos de corda um pouquinho esticada, o PSG voltou, empatou o jogo e ganhou nos pênaltis, tendo a chance aí de comemorar mais um troféu internacional inédito. Tem muita coisa aí pra gente ver na temporada. Essa questão Chevalier, Luiz Henrique, Donnarumma, acho que vai dar muito assunto ainda, e o Tottenham sai muito decepcionado porque fez, 70 minutos de jogo muito bom dentro da sua proposta, mas acho que esse time vai ser bem melhor do que foi no ano passado no trabalho do Thomas Frank, até porque ser pior do que o Tottenham do ano passado, que ficou em 17º, primeiro que não caiu da Premier League, eu acho difícil. Então, mas acho que o Thomas Frank vai dar a esse time um trabalho bem mais sólido, mas o Tottenham claramente precisa contratar. É isso, quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.